Quando eu estava discutindo com um dos meus grandes amigos da vida sobre algumas questões, a gente decidiu entrar no assunto de coragem, né? E quando a gente estava falando sobre coragem, a gente acabou chegando em alguns pontos e conclusões que achamos muito relevantes, por sinal. E que a maior coragem de todas é você ter a coragem de não agradar. Não só não agradar seus pais, não agradar a sociedade, mas principalmente você não agradar os seus próprios sistemas que você criou para poder se proteger. O medo, ele não é a ausência de coragem, tá? Mas a coragem de você ir contra o próprio medo, ir contra as próprias coisas que você criou contra si, para poder se proteger, é também a coragem de você poder mudar. Eu, especificamente, tenho muita dificuldade de mudança. Eu vou abrir meu jogo com vocês. No entanto, eu estava lembrando com esse meu amigo, já que ele usou exatamente essa frase, a coragem de não agradar, que isso também é o título de um livro. Um livro de dois autores japoneses, né? O Ishiro Kishimi e Fumitake Toga. Koga? Enfim. Joga lá na Amazon que vocês vão achar. E esses dois caras, eles são, na verdade, se não falha a memória, um jornalista com um filósofo lá do Japão, lá de Kyoto, e eles estavam conversando um pouco sobre sentido da vida, brevidade das coisas, sobre realmente o que significa ser feliz e sobre a simplicidade das coisas, né? E conforme você vai lendo o livro, né, eu tenho até aqui a capa de... Não, essa aqui é a capa da sequência, né? Coragem de ser feliz, mas o que a gente vai estar falando hoje aqui é coragem de não agradar. E, bem, quando eu estava lendo sobre esse livro, né, que é essa discussão entre eles dois, é um livro todo formado em diálogos, eles dois começam a conversar, né, o ponto de partida deles é sobre sistemas de autodefesa, é sobre você criar problemas na sua própria vida com o objetivo de se proteger não só do outro, mas também de situações, inclusive de situações que são boas para você mesmo. E é daqui de onde a gente vai estar partindo agora o raciocínio, né? Como a gente quebra um pouco esses sistemas de autodefesa, né? E eu vou te falar as minhas conclusões a partir dessa leitura e dessa conversa com meu grande amigo. A primeira conclusão que a gente chegou foi que todo sistema de autodefesa, não diria nem todo, mas 85% do sistema de autodefesa ele surge na sua infância. Segundo lugar, além do fato de todos eles surgirem na sua infância, você carregá-los para o resto da sua vida por conta de uma questão que é totalmente inconsciente. Segundo lugar, eles não são fáceis de serem desfeitos. Vide você provavelmente estar com um desses aí na sua vida até hoje, assim como eu também tô, assim como, sei lá, o presidente do Brasil também deve ter hoje dele. Mas o terceiro ponto de onde a gente vai partir é: isso torna a sua tomada de decisão cada vez menos racional. Inclusive, 4, pode ser contraprodutivo essa cadeia de tomada de decisão que você toma. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de comer doce. Eu descobri esse padrão de comportamento e eu descobri que isso também me levava ao oposto do meu objetivo, que era ter um corpo bonito, que era ter qualidade de vida, que era conseguir resultados melhores nos meus exames, especialmente os de glicose. Então eu tive que fazer algumas mudanças, eu tive que tomar as decisões de mudar a minha dieta, mudar meu estilo de vida, mudar tudo que eu estava fazendo até então, porque eu tinha chegado já no ponto em que não importava o quanto eu fosse para academia ou deixasse de ir, eu sempre acabaria engordando e piorando a minha vida. E quando a gente chega nesse ponto, a gente também percebe que 5, apesar de não ser fácil, é exatamente nesse limiar de medo e coragem, de discussão entre eles dois, que a gente vai achar exatamente aquilo que precisa ser feito. É o tal do propósito que tanta gente fala. Pois é, as ações que te levam no caminho desse propósito são exatamente as coisas que te dão medo. E eu sei, cara, que isso é muita frase de coach, cara. É sério. Eu criei esse canal aqui para poder compartilhar os meus pensamentos e desabafar um pouco sobre a vida. Mas, brother, esse tipo de pensamento de coach, infelizmente, vai acabar saindo da minha boca de vez em quando, tá? Desculpa se isso te der um transtorno pós-traumático do Pablo Marçal.
mas é parte aqui da identidade desde que vos falo. Então, é exatamente nesse limiar. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente estava falando sobre questões simbólicas, quando a gente começou a puxar simbologia de algumas coisas na minha vida, eu me senti tão confrontado que eu queria parar de pensar. E eu percebi que era exatamente aquilo que eu deveria estar pensando, porque foi exatamente aquilo que me deu medo, aquilo que me fez querer parar de seguir em frente. É exatamente nesses lugares, é exatamente ali que tem que estar o limiar de ação. Você tem que chegar no limite da sua coragem, o que é o último ponto que eu tenho para trazer aqui hoje. O limiar, o limite, a margem da sua coragem deve ser o lugar onde você constantemente deve estar vivendo. E assim, eu não tô te falando para você ir numa comunidade 2 e fazer um 3 e vice-versa, ou fazer sinais estranhos com as mãos que podem te levar a uma enrascada. Não, eu também não tô te dizendo para você pegar a mulher do teu amigo ou fazer dívida com a Jota. Não. O que eu tô querendo dizer para você é que você tem que pegar aquela coisa que você sempre quis fazer na sua vida, se perguntar por que aquilo te dá tanto medo, e spoiler, muitas vezes porque você já criou tanta expectativa sobre aquilo que o medo de não ser tão bom assim acaba botando pressão em cima de você, e é uma pressão que você mesmo criou. E conforme você vai identificando esses espantalhos, esses fantasmas, é onde você vai achando os caminhos necessários de ação, sabe? E conforme eu fui achando os meus, conforme eu observei amigos encontrando os deles, e conforme eu também vi pessoas na minha vida que não encontravam de jeito nenhum, inclusive continuavam tomando posturas contraproducentes, cara, esse é o tipo de coisa que muda uma vida. Esse é o tipo de coisa que salva uma vida. E assim, de verdade, cara, quando você identifica aquilo que te dá mais medo e você começa a agir em cima daquilo, obviamente não aquele medo de eu vou morrer, que nem eu dei nos exemplos na outra parte, não. Quando você acha aquilo que é um medo gigantesco na sua cabeça, mas que não faz sentido nenhum, e que você já se vê em todas as condições de estar livre daquele medo, é ali que você encontra a tua evolução, cara. É ali que tu muda de vida.